lendo uma página do livro Vinha de Luz, não, o livro Fonte Viva, tá? O item é o 57, Apóstolos. Apóstolos. Por a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Paulo 1 Coríntios 9. O apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisão de trabalho e o sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé em manifestações primárias. O artista embeleza... só um minutinho. Desculpa, gente, só um minutinho. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina, criadas para a evolução da criatura, e revela-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga, sonhando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne, enferniça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel das formas, aperfeiçoando vasos destinados à preservação da vida. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo engrandeça e se santifique. Neles ressurge a equação dos fatos e das ideias, de que se constituem pioneiros ou defensores, através da doação total de si próprios
a benefícios de todos. Por isso, passam na terra, trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo, sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor, representando em si o fermento espiritual que, elevada à massa do progresso e do aprimoramento, transmitam no mundo conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares de experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condenadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Vamos agora fazer uma prece, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre, amigo, irmão querido, e pedirmos para estar sempre junto a nós, agradecendo também a oportunidade de estarmos aqui nessa manhã maravilhosa para mais uma manhã de estudo, aonde recebemos todos esses bons fluidos, todas essas boas energias emanada por Jesus, por Deus Pai, e toda a espiritualidade amiga dessa casa que está sempre junto a nós. Frei Fabiano de Cristo, Anália Franco, sempre nos auxiliando, nos ajudando, que possamos ter os nossos corações e mentes abertas para recebermos todos esses auxílios desses espíritos amorosos que querem o nosso bem e estão sempre prontos a nos ajudar. Que a sua luz e a paz e de toda a espiritualidade amiga possa permanecer sempre junto a nós, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje temos aqui, né, o nosso querido senhor João Maceió, né, com um grande carinho que recebemos esse irmão, esse pai de todos aqui que está sempre junto a nós. E ele vai falar sobre o capítulo 25, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, não vades ter com os gentios. Item 8, dos itens 8 ao 10, tá bom? Se ele receba toda essa inspiração, com certeza, né? E faça uma boa palestra. Meus queridos, bom dia. Bom dia. Nós estamos aqui com saudade de vocês. Está um tempão sem conseguir ficar aqui em pé, né? Mas hoje eu vou fazer um esforço e vou estar aqui com vocês durante esse tempo. Que meu coração está sempre, né? Quando vocês estão aqui, que eu estou em casa, eu estou sempre orando, pedindo a Deus pela felicidade de vocês. Ainda ontem mesmo, quando a reunião estava sendo feita, eu estava pensando na beleza divina, né? A nossa casa é pequena, mas o coração é grande, né? Ela está sendo abençoada pelo trabalho que está sendo feito. Nós hoje estamos com o capítulo 24 do Evangelho, a candeia debaixo do alqueire. Como já foi estudado esses primeiros capítulos, todo mundo sabe o que é a candeia. A candeia é aquela lâmpada, agora mesmo na televisão está passando a vida de Paulo de Tarso, né? E é muito importante a iluminação, que é escura, porque os achotes, aquelas lâmpadas, aquelas lamparinas, não iluminavam o suficiente para o ambiente onde se encontrava, né? Na minha infância mesmo, na época da Segunda Guerra, não existia eu socava semente de mamona
com trapo de pano velho e fazia tipo um pavio para iluminar a casa de noite, né? As visitas que chegavam só podia ficar até 8 horas. E 8 horas da noite a lâmpada apagava e tinha que ir embora, né? Então, na época, no passado, as lâmpadas eram tudo feitas com azeite, com tipo um pavio feito de trapo de pano velho para iluminar a casa. Todas as lâmpadas eram assim, movidas a azeite, né? E Jesus comparou o discípulo, como a lição de preparo de ambiente falou sobre o discípulo, que é uma pessoa viva, que se apresenta em todo lugar e em qualquer circunstância do mundo, e não escolhe dia e nem hora, sacrifica os prazeres da vida para servir a Deus. O discípulo, o apóstolo, já é uma pessoa mais razoável. Mas o discípulo é o representante número 1 do Cristo, aonde quer que ele esteja, né? E é muito importante a gente ver isso com toda exatidão, porque muitas vezes nós estamos dentro da casa espírita, mas escolhemos os dias ainda e as horas que a gente pode vir aqui. O apóstolo não. O apóstolo não tem hora, não tem dia. Ele sacrifica a própria vida para servir aonde ele estiver, com todo amor, com toda gratidão a Deus. Aqui mostra que Jesus separou ainda os povos, não vai ter com os gentios. No ensinamento de Mateus está falando que para não estar com os... Não está com os... Procurais entrar nas cidades dos samaritanos, ides e buscais ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde for, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. São palavras de Mateus, capítulo 10, versículo 5 a 7. Aqui está mostrando para escolher os lugares. Naquela época, era possível isso, escolher os lugares, porque tinha cidades que eles não aceitavam a palavra do Cristo. Era muito difícil, né? As cidades, os lugares, não era cidade, eram lugares, pequenos lugares aonde se fazia essas pregações. E os gentios eram a gente que não aceitava de maneira nenhuma, e os samaritanos. É tanto até que tem no Evangelho a parábola do bom samaritano, que Jesus mesmo escolheu o samaritano para dar o exemplo, né? E como era possível existir dentro de qualquer coração, qualquer um de nós, existe esse sentimento, né? Essa beleza espiritual. Depende de cada um de nós, do nosso grau de evolução. Nós não devemos estar procurando Deus aqui, ali e acolá. Nós devemos procurar dentro de cada um de nós. No livro dos Espíritos mesmo, na questão do 621, mostra que a lei de Deus está na nossa própria consciência. Quer dizer, a gente às vezes fica procurando atender os nossos interesses materiais, mas não é a fé. A fé, ela está dentro de cada um de nós. Esse raciocínio divino, ele está dentro de cada um de nós. Aí a pessoa diz, não, mas eu estou procurando a minha cura. Se você foi em 2 ou 3 casas espírita ou religiosa, não encontrou a cura, porque não é para ser curado, não vai ser curado. Não está para ser curado, você está passando por uma prova. Eu estou com esse problema meu, já vai para 1 ano e 8 meses, e eu fiz uma indagação quando eu estava com 6 meses, eu fiz uma indagação espiritual, e os espíritos recomendaram que eu tivesse, o único remédio meu era ter paciência, que a prova era longa. E eu estou curtindo, né? Ontem mesmo eu passei mal de noite com dor nos rins e nas pernas, tive que tomar remédio para dormir. Mas nós estamos suportando. Aí eu vou procurar outra casa de oração para me curar? Não,
Não há necessidade, porque a fé, a confiança que eu tenho em Deus, se eu tivesse que me curar, já tinha curado. E a gente não pode se desimpacientar. Isso é falta de paciência. E Jesus recomendou a divulgação do reino de Deus para todos os lugares. Os pequenos lugares eram separados por povos. Era tipo até tenda, era feita até de peles de animais, as tendas naquela época, né? Esses lugarejos, o lugarejo com 500 pessoas, 1000 pessoas, e era pregado assim. E a dificuldade que tinha das pessoas aceitar, porque eles estavam arraigados ainda com a lei de Moisés, e antes de Moisés, que eles cultivavam vários deuses. E essa dificuldade, ela existe até hoje, mas só que hoje a notícia já se espalhou por todos os recantos, né? Nós notamos que os indígenas, hoje lá dentro das selvas da Amazônia, eles têm um celular na mão. E já se apresenta agora, teve umas reuniões agora de alguns conselhos internacionais, cheio de indígenas com celular na mão. E a gente nota que essa beleza que está acontecendo no mundo, nós já encontramos mais facilidade de divulgar os ensinamentos de Jesus, como o apóstolo Paulo, né? Eu estava notando aqui, o apóstolo Paulo, ele foi, quando ele despertou para o trabalho divino, ele começou a ser chamado de apóstolo, porque ele passou a fazer o serviço direto. Se recusava a renunciou a tudo quanto foi prazeres do mundo, né? Até o pai e a mãe não aceitou ele dentro de casa, expulsaram ele de dentro de casa. E ele passou a trabalhar, visitar várias cidades, por onde ele ia visitando as cidades, como a gente vê nas narrações dele, visitando as cidades e fazendo a divulgação do Cristo. E a ele representante em pessoas. E nós, muitas vezes, viemos a casa, oramos, ficamos às vezes anos e anos. Paulo só se encontrou com Jesus através daquela visão. Nós encontramos com Jesus todos os dias que viemos aqui à casa, a gente está encontrando com Jesus. Mas a gente encontra, aquele encontro passageiro, vai para casa, quando chega em casa se esquece. Paulo de Tarso não, ele não esqueceu. Ele trabalhou durante a vida toda, dormia no chão, com aquela manta que ele andava com ela nas costas, e fazia as pregações de acordo com o lugar, com o ambiente onde eles se encontravam, né? E a recomendação aqui do Evangelho segundo os Espíritos diz: há muitas circunstâncias prova Jesus que suas vistas não circunscreve ao povo judeu, mas que abrange toda a humanidade toda. Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vai ter com os pagãos, e desdenha da convenção deles, é que nada teria de caridoso, e os judeus. E é que os judeus já acreditavam no Deus único e esperava o Messias. Os judeus, a maioria já acreditava no Deus único, né? E porque naquela época, antes da época de Moisés, se acreditava em vários deuses. Tinha Deus de colheita, Deus do amor, Deus da fertilidade, Deus da riqueza, tinha Deus para tudo, né? E naquela época de Jesus, ele começou a ver essa definição entre os judeus. E começaram a trabalhar pelo bem, pelo amor, pela luz. E essa divulgação, muitos não acreditavam. Quando a gente vê essas filmagens sobre a vida de Jesus na televisão, a gente nota que o grupinho era muito insignificante que acompanhava Jesus. Era muito insignificante. E Jesus só passou 3 anos administrando esse trabalho. E durante esses 3 anos,
ele deixou um grupo muito grande de adeptos, de discípulos, de apóstolos, de discípulos, e esses discípulos começaram a fazer a divulgação. Por onde eles passavam, ele ia semeando a palavra de Deus. E essa dificuldade, ela existiu e se espalhou com a doutrina espírita, quando a doutrina espírita eclodiu em 1857, que começou a haver a divulgação. Kardec também, como um verdadeiro profeta e apóstolo, Kardec podemos representar como um apóstolo do Cristo. Ele saiu divulgando, fazendo aquelas viagens em carroça, em carruagem, por onde ele passava, divulgou por mais de 500 quilômetros de distância de León, onde ele se encontrava. Ele, daqui a São Paulo, ele semeou em várias cidades por onde ele passou, como um verdadeiro representante do Cristo. E ele trabalhava, lutava para servir, não tinha obstáculo. Deixou até os afazeres de casa, a esposa, tudo para cuidar de divulgação do Espiritismo através do livro do Evangelho e do livro dos Espíritos. Para nós estamos aqui na casa, nós somos frequentadores, a gente não abraça. Eu sou muito cobrado em casa com a minha companheira, ela me senta e bota o dedo no meu nariz, ela me senta e bota o dedo no meu nariz, mas é que está faltando isso, mas é que está faltando aquilo, mas é que devia ser assim, mas é que devia ser assado, né? Aí eu digo, não, filha, vai devagar, porque dentro do nosso grupo só existe meia dúzia. Não são todos que são espírita, porque o espírita verdadeiro, ele não tem obstáculo. Ele chega na casa espírita, a casa espírita é dele. Uma vez eu fazendo um estudo, assistindo um seminário em Bangu, eu falei, diante de 120 pessoas, eu disse, aqui se tiver meia dúzia de espírita, tem muito. Aí todo mundo grelou o olho para mim, porque todos que estavam ali se consideravam espírita. Não, o verdadeiro espírita é aquele que abraça o cristianismo, é aquele discípulo, aquele apóstolo que abraça o cristianismo vivo, é aquele que chega na casa espírita, quer saber de tudo, se entrosa a todos os trabalhos da casa, está sempre pronto para servir e não existe hora dele estar no centro. Ele está sempre pronto para estar dando atenção à casa onde ele frequenta. Quando há justificativa, como diz André Luiz, tudo bem, mas às vezes a justificativa é muito ingênua, né? Às vezes a pessoa diz, não, hoje eu tenho aniversário. Hoje eu não posso ir porque é a minha avó que faz aniversário. Hoje o aniversário vai ser 10 horas da noite, mas a palestra é 10 horas da manhã, já está se preparando para ir para o aniversário. Né? Eu estou tomando conta de fulano, estou tomando conta de cicrano, eu não posso ir por causa disso, por causa daquilo, a gente apresenta 1000 desculpas. Meu trabalho me ocupa, me gasta muito, o trabalho é interesses materiais. O trabalho nosso é interesses materiais. Quando a gente não renuncia a nossos interesses materiais, a gente também está encontrando obstáculo. Quando foi a vida de nosso querido Allan Kardec trabalhava e se dedicou-se durante a vida dele toda a divulgar por onde ele passava, por onde ele ia caminhando, ele ia divulgando. Como diz aqui o item 10, essas palavras podem ser também aplicadas aos adeptos e disseminadores do Espiritismo, os incrédulos e sistemáticos e zombadores, obstinados, os adversários interessados, são para esses o que eram os gentios para os apóstolos. A gente ainda encontra dentro da casa espírita pessoas que se opõem e até criticam. Eu já fui criticado, muitas vezes criticado, porque eu deixava, às vezes, meu trabalho e ia fazer palestra lá em Conceição de Jacareí, por esses lugares.
Eu sempre fui. Eu falo isso com sinceridade, de todo o meu coração. E já fui visto até por todos esses espíritos que dirigem essas casas espíritas por aí, todos eles me conhecem. É tanto que eles mandam até recado para mim. Eu não estou me vangloriando, me orgulhando, não. Eu me sinto orgulhoso de fazer isso, mas não esse orgulho vulgar. Eu tenho prazer, sempre tive o prazer de como eu estou tendo de estar aqui, na situação que eu estou, de estar aqui procurando servir. E Allan Kardec, ele renunciou a todos os seus afazeres e procurou andar de carruagem, de carroça, de burro, por onde ele andava divulgando os trabalhos de Jesus e os ensinamentos espirituais. Também existiu aqui no Brasil, quando o Espiritismo eclodiu, ele ficou misturado, porque aqui no Brasil, em toda parte do Brasil, tinha influências africanas, dos terreiros africanos, toda região, de norte a sul do Brasil. Há tanto que lá naquelas matas do Corcovado ainda existe terreiro velho, que as fazendas liberavam os escravos para fazer seus trabalhos e eles criavam o centro para praticar e divulgar a doutrina deles africana. E aí aqui no Brasil, o centro espírita era todo misturado. Por onde passava-se, era misturada a doutrina espírita com umbanda, com candomblé, com tudo que tivesse direito. E foi fundada a Caravana da Fraternidade em 1944, com Lins de Vasconcelos, que foi outro que eu considero também apóstolo de Jesus. Lins de Vasconcelos era riquíssimo. Ele renunciava à riqueza, alugava um avião para ir com o número de 15 amigos, preparando o Espiritismo, que o Espiritismo não estava preparado naquela cidade, de norte a sul do país. Ele renunciava a toda a riqueza da vida dele. Ele tinha... o sonho dele era ajudar o sonho dele era ajudar, mas ele era pobre, tropeiro, e o sonho dele era ajudar. Mas a riqueza aparecia na vida dele, ele ficava em pé numa porta, a riqueza entrava por a outra. Tudo se facilitava para ele se tornar empresário. E ele terminou se tornando empresário riquíssimo, sem esforço, mas não deixava de dar atenção aos seus afazeres da sua vida íntima, né? E quando ele bem não espera, uma vez ele estava passando na praça do Campo Santana, tem aquela esquina da Rua dos Inválidos, estava um leiloeiro leiloando aquilo. E ele ia passando, de brincadeira, ele soltou uma proposta. Aí ele não queria casa mais, nem riqueza nenhuma. Mas o leiloeiro bateu o martelo e disse: esse senhor que está passando aí, que ofereceu essa proposta, a sua proposta está aceita, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Aí ele diz: meu Deus, para que eu quero isso? Aí aquela esquina toda da Rua dos Inválidos foi leiloada por ele, para cada vez mais se tornar mais rico. Mas ele lutou. Dentro do Espiritismo, trabalhava com todo amor, com todo carinho, para a divulgação da beleza divina, por onde ele passava. Ele foi até Manaus, Belém do Pará, Maranhão, Piauí, essa região. Quando ele chegava nas cidades, o padre mandava tocar sinal, como se de falecimento, repique de sino, como se fosse alguém que tivesse falecido, que era para anunciar a tristeza da divulgação. Mas o povo curioso, querendo saber, porque antes dele chegar na cidade, naquela época já existia alto-falante. Naquela época ele mandava divulgar com os alto-falantes,
de fazer a divulgação com os alto-falantes, que hoje vai chegar aqui na cidade a caravana da fraternidade, representando o movimento espírita do Brasil. Aí o padre tocava o sino, né? Com o contrário. E ele trabalhava dessa maneira. Quando ele vinha, o povo, aquela multidão, ia para o aeroporto e acompanhava a caravana. A caravana era em torno de 13 até 15 pessoas que exportavam o aviãozinho que ele alugava. E ele trabalhava assim, divulgando a doutrina espírita. Ele não tinha dificuldade na vida dele. Ele era dono de umas maiores empresas de madeira no sul do país, e ele ignorava a riqueza dele para servir. E trabalhou durante a vida dele toda, trabalhando fazendo esse sacrifício, né? E nós estamos aqui hoje com a doutrina espírita, fazendo esse mesmo trabalho. Nós aplicasse aos adeptos disseminadores do espiritismo. Nós estamos fazendo esse trabalho. Eu, por exemplo, fui convidado a fazer uma palestra em casa de Umbanda, e uma vez, em uma delas, até na Penha, fui ignorado, porque eu estava pregando o Espiritismo. Eles queriam que eu pregasse a Umbanda, mas eu não estava pregando a Umbanda, eu estava pregando o Espiritismo, né? E eu fui ignorado. Aí eles me prometeram que eu ia sofrer sérias consequências por ter infringido a lei deles, né? Mas eu até hoje ainda não sofri. Talvez esteja sofrendo agora. Que é o exemplo desse, né? Fazer prosélitos entre os boas vontades, entre os que desejam a luz. Qual germe fecundo se encontra em número muito grande, sem o número do tempo com que não quer ver e ouvir, tanto assim resiste ao orgulho. E existe muita gente que ainda está procurando lugares mais fáceis. Eu volto a falar, não são espíritas, são espiritualistas. Os espiritualistas são aqueles que abraçam qualquer crendice religiosa espiritual, sem estudo, sem convicção, sem ter uma ideia. Eu tenho lido agora as obras de Ramatiz, e ele tem mostrado em vários recantos, ele focaliza a doutrina espírita como exemplo vivo. O exemplo mais vivo da humanidade é a doutrina dos espíritos, que fala sobre a imortalidade da alma e a reencarnação. E aqueles que estão procurando lugares fáceis, eles não estão interessados por isso. Eles estão interessados em seus interesses materiais. Estão procurando seus interesses materiais. Mais vale abrir os olhos sem cego, que desejam ver claro, do que um só, que se compraz com as trevas. E é realmente, né, o que o nosso querido Lins de Vasconcelos fazia, era quando ele chegava eu vou me sentar. Mais vale fazer um cego ver do que sem cego. E era o que Lins de Vasconcelos fazia. Ia a essa cidade e esse povo todo se convertia à doutrina espírita. Todos estavam interessados a saber quem era, o que era esse espiritismo, o que é que esse espiritismo exigia de cada um de nós. Chegasse à luz, às vezes de quando estiverem dominados pela opinião geral e ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida no seu derredor. Aí julgarão que aceitam voluntariamente, por impulso próprio,
da própria ideia e não por pressão de outra. É que muitas vezes a gente está lutando, a gente luta para convencer o outro colega, né? A pessoa que está do nosso lado. Então eu estou lutando para ver se fulano chega a um acordo. Tem deles que às vezes, além de não chegar ao acordo, ainda se afasta da gente, ainda só faz para fazer o sinal da cruz, né? Por não aceitar de todo o coração. Mas nós continuamos insistindo. O nosso querido Hermínio de Miranda, ele fala no livro Diálogo com as Sombras, que nós não devemos recuar diante da nossa tarefa para o bem. Não devemos recuar, de jeito nenhum. Todas as vezes que você recua, você está cedendo um impulso negativo. Todas as vezes que você está cedendo, você está cedendo esse impulso negativo. Nós devemos insistir a favor do bem, do amor e da luz. Jesus conviveu com seus discípulos, a maioria não aceitava ele, não aceitava. E foram se convertendo depois que Jesus foi pregado na cruz, que eles se converteram. Os exemplos depois da aparição de Jesus, aquele exemplo que tem no caminho de Emaús, os dois discípulos de Jesus confabulando, criticando o próprio Jesus. E ele aparece. E era um caminhozinho só para andar um atrás do outro, e apareceu atrás deles a terceira pessoa, e começou a dialogar com eles, que era Jesus. Aí Jesus provou a verdade em poucas palavras. Quando chegou na primeira cidade em Emaús, ele falou com eles: vocês fiquem aí para jantar, que é o resto da caminhada é espinhosa, eu vou caminhar sozinho e tenha confiança em Deus, que tudo será de acordo com a vontade de Deus. Eles disseram: engraçado, esse senhor que vinha conosco era Jesus. Até então eles não tinham aceitado Jesus com toda a convicção. E muitos de nós ainda estamos assim. Pedro renunciou a Jesus ainda quando Jesus estava na cruz. E quando ele se afastou, caiu em si e despertou a sua consciência para Deus. E quando ele conheceu o que ele deu de si, ele disse: eu estou envergonhado por ter renunciado a um grande exemplo da humanidade. Judas, que traiu Jesus, ele levou anos, e isso ficou marcado em sua consciência, até ele cair de si. E quando ele caiu de si, ele acordou para essa realidade tão marcante na vida dele, né? Lucas não conheceu Jesus, acreditou por ouvir dizer. Todo lugar que ele passava, naquela época, no Oriente Médio, ele encontrava alguém conversando sobre a vida desse Jesus, desde pequeno. Ele ia tomando nota de todos esses apontamentos, né? E a vida deles se retratou-se quando ele chegou a conhecer Maria. Jesus já tinha desencarnado, já tinha partido para o mundo espiritual, mas ele continuou pregando, né? Que depois das ideias são as sementes que podem germinar fora da estação apropriada, nem no terreno que não tenha sido de antemão preparado, pelo que melhor se espera no tempo propício e se cultive primeiro as que germinam, para não acontecer de que abortem as outras em virtude de um cultivo demasiado extenso. Na época de Jesus, e em consequência das ideias acanhadas e materiais, estão então em curso. Tudo se circunscrevia e se localizava de acordo com o povo, de acordo com as ideias, de acordo com essas
visitas que Paulo fez a esses lugares, divulgando o reino de Deus. E aí as ideias eram acanhadas, e até hoje está. Está havendo essa guerra no Oriente, no lugar onde Jesus fez pregações em Israel. E eles estão sustentando o orgulho da época de Moisés. E dessa semana mesmo, a gente ouviu um dos mandatários querendo provar que aquela miséria que está passando é para quebrar o ócio e a opinião daqueles fanáticos. Que a gente vê como é difícil a pessoa despertar do caminho do bem. E às vezes a gente fica perguntando, como será o futuro dessas pessoas? O futuro é aquele que eles estão com aquelas vasilhas na mão, pedindo alimento, morrendo de fome. O futuro é esse. Que estão negando a palavra de Jesus. Hoje as ideias se universalizam e se espiritualizam. Hoje nós estamos fazendo esse trabalho aqui, de portas abertas, não tem limite. Nós estamos com 18 casas espíritas. Nossa casa é a 18ª registrada em Campo Grande. E estamos fazendo esse trabalho de divulgação. Nós devemos ignorar a quantidade de adeptos. Nós devemos, porque ainda continua sendo difícil. Paulo de Tarso, em Tarso, só ele que despertou a consciência, quando ele se encontrou-se com os discípulos. Só ele que despertou. Quando ele ia aquela caravana atrás dele, tentando acordar, sendo sacrificados e torturados. Pedro, por onde ele andou, também andou fazendo pregação, então era pouco número. Hoje nós vivemos aqui no nosso Brasil, que já foi espalhado por o Brasil inteiro esse trabalho, está para haver até um congresso internacional, não é? Está para haver isso. E esse congresso, essa manifestação internacional do Espiritismo no Brasil vai ser de grande importância. A gente vê que o número de adeptos nas casas espíritas, agora na pandemia, se reduziu. Mas é em vista do número de verdadeiros espíritas. Que o verdadeiro espírita, ele não renuncia a miséria nenhuma. Ele não teme a miséria nenhuma. Hoje se universaliza e se espiritualiza. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras, tem o seu foco em toda parte, em todos os homens são os irmãos. Mas também os gentios já não são um povo, são apenas a opinião com que se topa em toda parte, do qual a verdade triunfa pouco a pouco. Como no paganismo triunfou o cristianismo. Já não são combatidas com arma de guerra, mas com a força das ideias. E o cristianismo, mesmo já sendo pregado pelas religiões primárias, essas religiões ainda atacavam uns aos outros com arma. Os cátaros, São Tomás de Aquino e outros, quando fizeram as suas pregações, ainda tiveram seu revide muito violento, né? Os cátaros, então, eles foram atacados e muitos deles foram queimados porque eles temiam que o espírito tivesse agarrado nos ossos. Mandava arrancar os que já tinham sido sacrificados em praça pública, mesmo sendo cristão. É religioso contra religioso. Mesmo sendo cristão, eles eram atacados e enterrados. Depois de enterrados, ainda mandaram arrancar para queimar os ossos, porque podia o espírito estar agarrado nos ossos daquele infeliz que estava sendo condenado.
Então a gente nota essa dificuldade. Para nós que estamos aqui, o importante é a gente acordar para aceitar Jesus em nossa vida. Eu sempre falo que encontrei muito isso escrito em várias obras espíritas, inclusive Sueli Calda, ela narra também várias observações dela, que a solução máxima da nossa vida é Jesus. Apesar do número de pessoas que aceitam com fidelidade a verdade não é nua e crua, é Jesus. Jesus é a solução de todos os nossos problemas da vida. Não existe regra, não existe teorias, não existe nada mais importante do que Jesus. Na época de Jesus, ele curava a todos? Não. Alguns ele ajudava, mas não curava, porque eles tinham que passar por as suas provas. Nesse livro, Fonte de Luz, de nossa querida Joana de Ângeles, tem um capítulo intitulado Servidor, que nos fala sobre se era de crer que o resultado do bem fosse diferente, o serviço de ideal libertador, abraçando a caridade, seria de esperar por menos dores e incompreensão, por menos colheita e fruto de alegria. Porque nós encontramos dificuldade. Eu sempre me gostei de me dedicar à doutrina espírita tal como ela é. E uma vez eu recebi um convite para fazer uma palestra no Centro Espírita Leon Diniz, em Bento Ribeiro. E eu fui criticado. Cheguei a ser rejeitado por alguém, por eu estar saindo fora do ritmo da doutrina espírita. Que me declarava espírita, como é que eu estava indo a uma casa que não aceitava os postulados federativos? Mas eu fui, continuei indo, e se eu pudesse ainda até hoje, eu ainda ia. Mas por quê? Porque não existe fronteira para a gente pregar, não existe lugar para a gente pregar a palavra do Cristo. Porque o Espiritismo é esse exemplo vivo. O próprio Leon Diniz, ele provou isso. Quem abre estrada defronta com maiores obstáculos. A Terra é planeta de provas, portanto a luta é labor incessante. A Terra é o lugar de lutas, de trabalho incessantes no bem. Não estais só, seres amados, envolvidos em suas dúlcidas vibrações que te sustentam as energias e preservam a saúde e vitaliza a disposição como continuadores servindo. E nós trabalhamos em cima desse bem-estar da felicidade, né? És construtor do futuro, no qual Jesus te aguarda para o memorável encontro. Todos nós somos trabalhadores do Cristo, todos nós. Trabalhamos com o nosso amor, com o nosso carinho, desprendido dos nossos afazeres domésticos, abrindo as portas do nosso coração sempre para o bem. Servir através da palavra, através das nossas ações, através da nossa presença, compartilhar com a casa espírita, procurar se compartilhar com tudo dentro das nossas casas de oração, não ficar restrito a determinados setores. Só eu faço parte disso, eu sou diretor disso, eu só tomo conta disso. E às vezes ainda proíbe que outro ajude. Ainda é mais difícil. Nós devemos estar sempre prontos para servir, para ser esse servidor fiel, com o nosso coração, em qualquer lugar
que formos convidados a qualquer tarefa que se oferta nos nossos olhos, nós não devemos recuar, porque os trabalhos aparecem. Eu tinha um companheiro de obra que ele dizia que o perigo está à frente e os nossos olhos são a lanterna do corpo para enxergar. Às vezes a pessoa está vendo um prego numa tábua no meio da rua e não tira. Está vendo cacos de vidro onde passa criança e não consegue tirar, porque não sou eu, não é? Então, dentro da casa espírita não existe essa questão de escolher tarefa. Nós estamos prontos para servir em todas as circunstâncias da nossa vida, em tudo quanto for atividade. E não devemos medir o nosso esforço particular, os nossos afazeres. Nós devemos sacrificar os nossos afazeres para servir o Cristo com amor, com carinho, com toda bondade e com toda beatitude da nossa vida. Nós somos reconhecidos por muitos fazer. O cristão é identificado pela sua presença, onde ele se encontra, ele é fácil, afável, meigo e fraterno em todas as circunstâncias da vida. Nós estamos aqui colocando a nossa luz em cima do velador, para que ela consiga iluminar a todos. Que todos sejam por Deus abençoados, assistidos e amparados. Que a bondade de Deus transforme o nosso sentimento nesse achote de luz, nessa tocha de luz, para onde quer que estejamos, sejamos dignos de estar servindo, amparando e trabalhando pelo bem, com todo amor, com todo carinho. Muito obrigado. Eu estava cheio de saudade e eu estou matando a saudade de estar aqui nesse lugar. Que Deus abençoe. Vocês me desculpem eu estar sentado, tá? Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Nós é que estávamos cheios de saudades. E agradecemos imensamente, seu João, nosso querido seu João, né, por estar aqui nessa manhã, se esforçando para trazer esse conhecimento maravilhoso para nós. Muito, muito obrigado, seu João. Muito obrigado pelas palavras que nos motivam a sermos espíritas, sermos melhores espíritas, melhores cristãos. Muito obrigada. E volte sempre, não demore. Está sempre convidado, né? Volte sempre. Então, agora nós vamos passar para a segunda parte de nossa reunião, onde teremos um passe e vamos fazer uma breve oração. Agradecer muito a Deus nosso Pai, a toda a espiritualidade amiga dessa casa, ao nosso querido Senhor João Maceió, por estarmos aqui nessa manhã, recebendo todo esse amor, toda essa luz, todas essas energias benéficas para nós. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus. E agora que possamos passar para a segunda parte, com muita paz em nossos corações e muita luz.